Bom dia. Sabadão. Nós aqui, para variar, com nossos grãozinhos no caminho. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Luoz, Espírito Protetor, Karlsruhe, 1861. Pois é, mais um alerta para a gente aqui, né? Para a gente não acreditar em todos os profetas atuais, não é? A gente tem que prestar muita atenção, como eu disse ontem, na leitura de ontem, naquilo que a gente escuta, para a gente fazer a distinção se o que a gente escuta é de Deus ou não. Se é uma coisa que vai ser útil para nós, uma coisa que é plausível, ou se é uma coisa que vai prejudicar a gente. A gente tem que fazer essa distinção, né? Porque existem muitos falsos profetas ainda, se utilizando de um dom que Deus emprestou para nós em benefício próprio, usando o dom da profecia, vou falar assim,
para arrecadar dinheiro, para viver melhor, né? E tem muita gente ainda que acredita que contribui com isso. Esses são ainda ignorantes no espírito, né? Ainda vão passar muita coisa aqui, infelizmente vão retornar várias vezes até, né, que caiam em si e vejam onde estão errando, vejam por que erraram, por que deixaram de fazer isso ou aquilo, por escutar e por dar valor em palavras e esquecer de ver os exemplos, né? Bom, os falsos profetas se utilizam desse dom que Deus deu, emprestou, para atrair para si aqueles que ainda estão ali buscando aprender alguma coisa, mesmo sem saber. E eles acreditam, porque eles veem eloquência na fala, né? Sentem a força na fala, mas eles esquecem de olhar o compromisso dessa pessoa, desse profeta, né? Esquecem de olhar a sua vida, o que ele faz da sua vida. Isso é importante, a gente ter esse discernimento, né? É para isso que a gente recebe esses alertas aqui, ó, das palavras do Cristo, das palavras dos espíritos amigos que vêm falar para a gente lá do plano espiritual, que vêm nos orientar, que vêm nos mostrar o caminho. É para isso que eles estão aqui, para alertar a gente quanto a esses irmãos nossos ainda que ainda não caíram em si, que não enxergam que o que estão fazendo vai só prejudicá-los, né? Vai só atrasar a evolução espiritual de cada um. Vamos acreditar naquilo que o nosso coração diz. Se a gente está indo em alguma casa para orar, para fazer o que quer que seja, numa casa religiosa, e escuta somente aquilo que a gente quer escutar, a gente abre o olho, tá? Porque a gente vai escutar aquilo que a gente quer escutar só, e a gente não vai escutar aquilo que a gente precisa escutar. O que a gente precisa escutar, se for uma casa séria, a gente vai escutar. Se não for uma casa séria, a gente vai escutar aquilo que a gente quer escutar, que vai agradar nosso coração. E nem tudo aquilo que agrada nosso coração é bom para nós. Tá? Ó, pessoal, cada um interprete, faça uma leitura desse capítulo 21 aqui, do Jeremias e os falsos profetas, e analise para si, tá? Eu analiso de uma maneira, você analisa de outra, você puxa para você aquilo que você precisa, eu puxo aquilo que eu preciso, né? Então cada um faça a sua análise, sua interpretação desse texto e vamos colocar em prática. É o importante. Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê um ótimo sábado com muita alegria, muita paz, muita harmonia em nossos lares, em nossas famílias. E até segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem com Deus. Beijo no coração.